Olá, gente amiga do Núcleo de Arte Silveira Sampaio, comunidade do Núcleo de Arte Silveira Sampaio. Aqui no meu depoimento a respeito dos grandes festivais de rock que aconteceram, mais especificamente o primeiro, nos Estados Unidos e na Europa, a partir de final dos anos 60, início dos anos 70, tendo aí como principal expoente o Festival de Woodstock, né? Eu queria ressaltar desses importantíssimos eventos culturais, artísticos, musicais, que eles estão dentro de um contexto maior, de um posicionamento firme, porém fraterno, baseado no amor, baseado na paz, baseado justamente na convivência pacífica entre as diversas identidades musicais, espirituais, pessoais, entre todos, Então, mais do que uma proposta musical, o rock and roll nessa época ele se propôs a romper paradigmas, a quebrar preconceitos, a quebrar padrões dentro do contexto, como eu estou tentando colocar para vocês aqui, da contracultura. O que seria a contracultura ali, naquele espaço e tempo? Seria você produzir uma cultura que quebrasse com os padrões, com as amarras da indústria cultural da época, de uma indústria cultural que estava inserida num mundo de violência, num mundo em que, justamente como esse atual nosso, você vê como as coisas vão e vêm, como a vida é dinâmica, como esse atual em que nós vivemos, aquele mundo ali também estava repleto de guerras, de desamor, de uma propaganda massiva de um bloco político, militar contra um outro bloco em que não havia praticamente espaço para diálogo entre ambos, Então, nesses festivais de rock, o que se via era justamente uma juventude completamente mobilizada pela proposta do amor livre, pela paz, pela convivência pacífica, entre todos. E musicalmente falando, isso se refletia por um lado no resgate, das origens do rock and roll, uma origem da música negra, norte-americana principalmente, com Chuck Berry, com Little Richards, entre outros tantos artistas importantíssimos do início do rock. Não foram só os Beatles, aliás, até os Beatles se influenciaram muito por esses dois artistas, entre outros tantos, Jimi Hendrix, Então, em Woodstock, não só o Jimi Hendrix, como brilhou, com uma renovação completa da linguagem da guitarra, no rock and roll, como também brilharam o Carlos Santana, trazendo a alma latina, a música latina, a voz negra de Joe Cocker, entre outros tantos artistas que demonstraram o quão bom, o quão diverso é você viver pacificamente dentro da liberdade de expressão. Liberdade de expressão era, na verdade, a síntese, dessa galera que, na época de Woodstock, assim como até hoje, existe esse conceito,
de que o rock and roll ele serve a libertar as pessoas, no sentido de que as pessoas possam ser e fazer aquilo que elas bem entendam que seja da sua natureza, desde que não prejudique o próximo. Isso é importante, né? Então, isso também chegou ao Brasil, obviamente, à América Latina, onde houve vários também festivais e artistas que revolucionaram a linguagem da música popular no sentido do rock and roll. Aqui no Brasil houve muitos grupos que me influenciaram a tantos outros músicos, né? E a linguagem do que se conhece como música popular brasileira hoje em dia, né? Como o Terço, como Mutantes, e é um pouco dessa história que a gente vai mostrar e com a qual a gente vai fechar esse vídeo aí, mostrando, digamos, um pouco da nossa interpretação dos músicos, né, dos professores de música do Núcleo de Arte Silveira Sampaio, de toda esse antropofagismo, né, ou seja, essa capacidade, né, que a gente tem, que o povo brasileiro tem também muito, né, essa capacidade de absorver as diversas influências de todo mundo, também das linguagens das linguagens musicais, e traduzi-las numa música brasileira, numa verdade da alma brasileira, também no rock and roll.